Então, a gente começa essa apresentação, né, com o tema compostos termoplásticos, características, tipos de compostos, aplicações e tendências. E quem vai fazer essa apresentação é a Simone Carvalho, minha xará, assessora técnica da Abiplast. Então, ela já está conosco, a Simone. Oi, Simone, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você, Simone? Tudo jóia. Então, um prazer ter você conosco, fazendo essa apresentação, fazendo a abertura desse painel, que é muito importante para a gente, né? Destacar essas novas tecnologias. E também muito obrigada à Abiplast, que sempre nos auxilia na divulgação, ou na divulgação e com palestras também, como é o caso de hoje. Então, te desejo uma excelente palestra, Simone. Obrigada, Simone, agradeço o convite. Bom, pessoal, então, como a Simone me apresentou, eu sou Simone Carvalho, sou assessora técnica na Abiplast, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre a associação e aí a gente parte para alguns tipos de compostos que os nossos associados nos enviaram as informações. Pode passar? Bom, a Abiplast, então, é a Associação Brasileira da Indústria do Plástico. A gente, então, está organizado, né, em sindicatos, né, a gente é a Associação Brasileira, mas a gente está organizada em sindicatos regionais, né, aqui em São Paulo a gente tem o Sindiplast, que é onde eu trabalho também, então eu trabalho para o Sindiplast e para a Abiplast. Então, dessa forma, a gente cobre, né, o Brasil, né, por meio dos nossos sindicatos regionais. Pode passar. Bom, falar um pouco sobre a indústria de termoplástico, de transformados plásticos. Esses números que eu vou trazer para vocês, eles são do ano de 2020 já, tá bom? Já é do nosso perfil atualizado. Alguns dados ainda são de 2019, porque a gente ainda não publicou. Eu não estou enxergando direito a apresentação, porque está distante para mim, mas aí nesse slide vocês podem verificar que a gente tem uma grande quantidade de transformados, a gente divide os transformados plásticos em ciclos, né? Ciclos de vida curto, longo e médio, né? Então, a gente tem o ciclo de vida... Só um minuto, por favor, porque eu não estou enxergando, eu vou pegar aqui na minha apresentação. A gente tem o ciclo de vida longo, né? Que a gente, então, fala que são 5 anos, e aí a gente tem em torno de 50%, né? Esses produtos. A gente tem o ciclo de vida médio, que está em torno de 16%, e a gente tem o ciclo de vida de até 1 ano, onde estão aí em torno de 35%, onde estão aí as embalagens, né, que seria o ciclo de vida de até 1 ano. Pode passar, por favor. Dentre as principais resinas consumidas, é claro, a gente tem os termoplásticos, né, a gente fala mais sobre os termoplásticos, né, então aí vocês têm um gráfico que mostra quais são as resinas mais consumidas. Então, a gente tem várias, né, PET, os polietilenos, o poliestireno e o EPS. O mais utilizado, então, a gente tem o polipropileno, em torno de 20%, e aí vem o polietileno de alta densidade e o PVC. A gente também tem, quebrado, né, nesse gráfico, a gente também tem os plásticos de engenharia, e aí tem todos os percentuais também, e aí a gente tem com relação às resinas que estão presentes, né, o que a gente fabrica os compostos termoplásticos, a gente tem então o PVC, o polipropileno e os plásticos de engenharia. Empregos e empresas na transformação, a gente tem em torno aí de 325 mil pessoas trabalhando na indústria de transformação, e elas estão presentes aí em aproximadamente 10.900 empresas. Esses números caíram um pouco no último ano, né, devido à pandemia, e aí a gente quebra, então, para as micro e pequenas empresas, sendo que a grande maioria das nossas empresas, ela é formada por micro e pequenas empresas. Falando um pouco da reciclagem de plásticos pós-consumo, essa é uma pesquisa que a gente faz, tá? Junto à Maxiquim,
Empregos, a gente tem em torno de 10 mil pessoas trabalhando na indústria da reciclagem, em 1.000 empresas, né, basicamente em 1.000 empresas. E aí, em 2019, a gente teve um índice de reciclagem em torno de 24%, que significa que foram recicladas em torno de 838 mil toneladas, né, de plástico reciclado. Esse número agora de 2020 ele caiu um pouquinho por conta da pandemia, né? A gente teve todo um problema de disponibilidade de resíduos, né? Devido aos catadores, as cooperativas terem que paralisar as suas atividades. Então a gente teve para 2020 um número um pouquinho menor que a gente vai lançar em breve esses números, tá? E em 2019 a gente teve um faturamento aí em torno de 2,5 bilhões de reais na indústria de reciclagem. Os principais mercados que consomem, né, o plástico reciclado, a gente tem do PET, né, tudo que está PCR é resina de pós-consumo, né, reciclada. Então, a gente tem em torno de 27% do PET reciclado vai para a higiene pessoal e limpeza doméstica. Do polipropileno, 37% são usados, né, o plástico reciclado ele vai para utilidades domésticas. O polietileno de alta, 30% vai para a construção civil. Do polietileno de baixa, vai para a agroindústria, né, 25%. O poliestireno, 27% vai para brinquedos. A construção civil, o EPS, que é conhecido mais popularmente aí por isopor, 78% do isopor reciclado vai para a construção civil, né? Ele se transforma em molduras, em rodapés. E o PVC, ele quando reciclado, ele volta para a construção civil. Eu vou apresentar algumas ações da Abiplast em termos de sustentabilidade, né? A gente não pode, a gente tem que atuar na questão da sustentabilidade, né? Porque o plástico, vocês sabem, ele está sendo bastante atacado, né? Então, a gente tem várias iniciativas, eu vou falar de algumas mais propriamente, tá? A gente tem uma rede que chama Rede pela Circularidade do Plástico. Ela foi motivada pela Abiplast em 2018, tá? Então a Abiplast começou essa articulação, e aí a gente entende que é a primeira iniciativa brasileira em favor da economia circular, e a gente consegue envolver todos os elos da cadeia estendida do plástico. Então a gente tem desde as petroquímicas, que são as responsáveis pela fabricação dos polímeros, a gente tem os transformadores, as indústrias de bens de consumo, né, que são as que demandam ao transformador e às petroquímicas, né, os materiais os seus produtos. A gente tem as redes de varejo, as cooperativas, as centrais de resíduos e os recicladores, todos sentados para conversar a questão da circularidade do plástico, tá? Então, a gente já conta com 58 empresas e empresas entrando nessa nossa iniciativa. A gente está bem feliz com o resultado. A gente tem como dois principais objetivos aumentar o potencial de reciclabilidade dos plásticos, né? E também aumentar a disponibilidade de material reciclado para o setor, né? Então, são esses os dois grandes propósitos da Rede pela Circularidade do Plástico. A gente tem o site aí, redeplástico.com.br, ele está sendo reformulado, mas lá dá para vocês terem uma ideia do que se trata essa rede. Dentro dessa rede, a gente tem cinco pilares ou 5 eixos, tá? Um deles que trabalha o design de embalagens, para justamente tornar as embalagens mais recicláveis, mais reutilizáveis, compostáveis ou biodegradáveis. Para isso, a gente precisa trabalhar logística e infraestrutura. O que é reciclado aqui em São Paulo não pode ser o mesmo em outras regiões do país, então a gente tem que trabalhar essa questão da logística e da infraestrutura no país. As políticas públicas, né? A gente precisa de incentivos fiscais para viabilizar a reciclagem, embora eles façam parte, sejam um instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente não tem isso amplamente implementado, né? A gente tem um eixo de comunicação que trabalha tanto a comunicação interna da rede como a comunicação externa. E a gente, para que isso tudo pare em pé, a gente precisa de uma governança, né? Então, a gente tem trabalhando esses 5 eixos dentro da rede.
Um outro projeto bastante importante para a gente trabalhar a imagem do plástico é o Movimento Plástico Transforma. Convido a vocês para acessar o site e as redes sociais do movimento, tá? Ele é uma iniciativa do Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico, do qual faz parte a Abiplast juntamente com a Braskem. E aí a gente traz nessas plataformas, né, tanto na nossa plataforma no site, né, a gente traz conteúdos e informações relevantes sobre o plástico, né, inovação, tecnologia, e nas redes sociais a gente fala sobre o uso consciente e o descarte consciente do plástico também. Então, convido vocês a visitar os nossos canais. Algumas iniciativas, a gente trabalhou a questão da volta às aulas com segurança, porque a gente estava vendo as pessoas falarem, né, algumas coisas contra o plástico na volta às aulas, então a gente colocou algumas dicas bastante valiosas aí com relação à segurança na volta às aulas e mostrando a importância do plástico contra a pandemia, né? A gente tem uma ação que, por enquanto, está paralisada por conta da pandemia, mas ela chama-se Estação Plástico Transforma, que fica dentro do Parque Kidzania, em São Paulo. E ali as crianças aprendem na prática, né, de forma lúdica, a importância do processo de reciclagem do plástico, né? Então, elas vão em busca dos resíduos cenográficos dentro do parque, e aí elas fazem todo o processo de reciclagem também de forma lúdica, e aí no final elas saem com um produto fabricado com o plástico reciclado, né? Então, a gente mostrar a importância da reciclagem do plástico. A gente teve uma importante ação na última corrida que foi presencial, né? A última corrida que teve da São Silvestre, que foi em 2019, teve mais de 35 mil corredores, a gente coletou os copos que foram distribuídos, né, os copinhos de água que foram distribuídos ao longo do percurso, a gente coletou todos esses copos, encaminhamos para a reciclagem, e aí a gente produziu lixeiras que foram doadas para escolas do interior de São Paulo. A gente vai estar presente de novo, se tudo der certo, na São Silvestre, que já está marcada também para esse ano, e em outras corridas de rua com esse projeto, que a gente entende ser bem importante para mostrar a circularidade do plástico. A gente faz parte do sistema de logística reversa de embalagens, que ele foi implementado pela Coalizão Embalagens por meio do acordo setorial, e a gente é integrante desse grupo desde 2012, quando começaram-se as conversas, né, para o acordo setorial, e ele foi assinado pelo Ministério do Meio Ambiente e as empresas, né, as associações, em 2015. É um projeto bastante importante para a gente atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ele reverbera para campanhas educativas, né, campanhas ambientais, né, no site que a gente tem, nas redes sociais também, convido vocês a fazerem parte, a acompanharem, que é o separenãopare.com.br, e nas redes sociais também, @separenãopare, onde a gente mostra para a população como que a gente vai informar, inspirar e mobilizar todo mundo para separar, descartar corretamente os seus resíduos domésticos, né? A gente está com um projeto que agora virou um programa, né? A gente tinha ele como um projeto piloto e agora ele já virou um programa, que é chamado de Isopor Amigo, que mostra a possibilidade de reciclagem do isopor, né? Ou do EPS, né? E aí a gente teve um projeto piloto num parque em Joinville, e agora a gente já está com um programa que a gente está levando para outras localidades também, né? Então, também a questão é para estimular a separação e a limpeza de bandejas e embalagens em EPS, mostrando também a questão da economia circular desse material. A gente tem um importante programa que a Abiplast faz parte desde 2014, que é a Operation Clean Sweep, e aqui no Brasil a gente chamou de Programa Pellet Zero. Então, a gente faz parte da OCS desde 2014 como Abiplast. Em 2016, 2017, se eu não me engano, a gente
passou a fazer parte do Fórum Setorial pelos Plásticos, né, Fórum Setorial dos Plásticos, e aí a gente trouxe esse programa para a realidade brasileira. Esse programa consiste em evitar perdas de pellets para o meio ambiente dentro das plantas de transformação e reciclagem, né? Então, a gente entende que esse programa é um programa proativo da nossa indústria, né? Que então evita a contaminação, a poluição por esses grãos, né, os pellets, no meio ambiente, tá? Então, esse programa, ele é dividido em 4 estrelas, tá? Então, a empresa pode, e vai subindo, né, na certificação de 1 a 4 estrelas, e a 5ª estrela é o OCS Blue, que aí a gente já tem a parte de toda a comunicação com o setor. A gente também tem o Senaplas, que é o selo nacional dos plásticos reciclados. Ele foi criado pela nossa Câmara. A gente, na Abiplast, a gente trabalha por câmaras setoriais, né? Então, a gente tem várias câmaras. Uma delas é a Câmara Nacional dos Recicladores de Materiais Plásticos. E aí surgiu dentro dessa Câmara essa certificação. Então, a gente tem o Senaplas Empresa, que trabalha principalmente a questão da formalização das empresas recicladoras, com todos os seus, todos os protocolos, né, as legislações têm que estar em dia. E recentemente a gente lançou também o Senaplas Produto, onde a gente certifica os produtos reciclados, né? Então a gente mede algumas propriedades principais e certifica esse produto com o Senaplas, né? Ou seja, esse produto ele é um material plástico reciclado, né, que trabalha, então, pode ser utilizado em vários produtos. E aí a gente apoia outros projetos, né, Copinho Legal, Tampinha Legal, Sementes do Plástico, Plástico do Bem, e vários outros, sempre no sentido de valorizar o plástico em vários setores da economia. Bom, falando agora dos compostos termoplásticos, que é para quem eu vim aqui, né, bom, os compostos termoplásticos, eles são fabricados, né, para conferir ou melhorar propriedades mecânicas e térmicas dos polímeros. A gente tem os compostos mais comuns em PVC, polipropileno, ABS e os plásticos de engenharia. Os aditivos mais comuns usados, né, nos compostos são as fibras de vidro, as microesferas, né, uma variação, a fibra de carbono, o talco, os retardantes de chama, tem o composto de PVC, por exemplo, ele leva lubrificantes, plastificantes, modificadores de impacto, e muitos deles a gente também trabalha a questão da radiação ultravioleta, né, conferir resistência a essa questão. Bom, então, falando um pouco sobre os aditivos mais usados e o que eles conferem, as fibras e as microesferas de vidro, elas aumentam propriedades mecânicas e resistência térmica e, consequentemente, quando a gente incorpora aditivos, a gente trabalha a estabilidade dimensional dos polímeros. A fibra de carbono, a gente tem a condutividade térmica, a isolação elétrica, a resistência ao impacto e à atração, e são muito leves, né? Os produtos fabricados com a fibra de carbono ganham em leveza e resistência. Os retardantes de chama, então, como o próprio nome já diz, né? A gente vai conferir resistência à chama às peças, e principalmente para indústrias automotiva e eletroeletrônica, são de suma importância. Os lubrificantes, a gente tem vários tipos, que aí, claro, a gente vai reduzir o atrito, o desgaste, a abrasão para várias peças. Os modificadores de impacto, né, que aí eles vão melhorar essa característica dos polímeros e eles vão se tornar tenazes, né, ou com tenacidade. E o talco, que vai conferir resistência química e térmica, isolação elétrica, rigidez e também lubrificação. Falando um pouco sobre os compostos de PVC, então a gente, como eu falei para vocês, a Abiplast trabalha com câmaras, né? Então a gente tem uma câmara recém-criada, inclusive, que é de master batches, de fabricantes de master batches e compostos, tá? Então a gente solicitou auxílio a essas empresas para a gente poder colocar os produtos, né, que elas estão desenvolvendo e as tendências. Então a Dacarto foi uma delas. E ela está trabalhando muito, né? Uma tendência da empresa é trabalhar os compostos de PVC que sejam isentos de fitalatos, né, ou metais pesados, né, com plastificantes que não sejam à base de fitalatos.
Isso está atendendo às diretivas, né, principalmente a RoHS e a REACH, que proíbem, né, a utilização desses plastificantes. Também eles estão trabalhando em formulações anti-chama, para, claro, aplicação em recobrimento de cabos, né? E aí eles têm uma camada isolante em PVC e uma capa externa também em PVC. Eles também trabalham os master batches para aplicação em cabos de PVC, também isentos de metais pesados e fitalatos. E um grande desafio que a Dakarto enfrenta para desenvolver essas formulações é encontrar, existem no mercado, né? Claro, plastificantes que sejam isentos de fitalatos, eles têm que atender à especificação desses cabos, mas o preço tem que ser competitivo, né? Então ainda é um desafio a questão do custo, né? Atender a formulação isenta de fitalato, atender às especificações dos cabos e o preço tem que ser competitivo. Então esse é um grande desafio da Dakarto. Aí ela trabalha também com compostos olefínicos, termoplásticos e termofixos. E aí eles têm linhas, né, de termoplásticos que são resistentes à chama, são livres de halogênios, né, e também emitem pouca fumaça. E aí a gente tem a aplicação, os termoplásticos, né, em fios e cabos para isolação ao fogo. Eles têm os termofixos eles são grafitizados ou são reticulados, né? E daí com essa reticulação aumentam muito a resistência, né, mecânica e térmica desses compostos, e eles são utilizados em isolação a chamas, com baixa emissão de fumaça, são livres de halogênios, e as temperaturas de trabalho são maiores, né, são acima de 90 graus, e também com boa resistência à abrasão. Aplicações, então, são cabos resistentes às intempéries, porque eles têm a combinação de absorvedores de radiação ultravioleta, dióxido de titânio e negro de fumo, então eles, com essas combinações, eles têm cabos resistentes às intempéries. Cabos de potência, né, que então eles utilizam os compostos termofixos, e aí também depende, né, da norma que vai ser seguida, para eles utilizarem um composto de PVC juntamente com esses termofixos à base de polietileno. Cabos de comando e controle também, eles são utilizados para painéis elétricos industriais, são fabricados em PVC, possuem as capas em PE termoplástico, como a gente já mostrou. Então, aí algumas aplicações, tem o cabo singelo, que é o cabo mais comum que a gente tem, usado em eletrificação residencial e comercial, e a voltagem máxima é de 750 volts. O multiplexado, que aí a gente tem duas veias, uma delas é o singelo, e aí ele tem várias construções que podem ter até 500 milímetros quadrados de seção final, né? E aí a gente tem as tensões de trabalho variando de 0,6 a 1 kV. Os cabos anti-tracking, né, que também tem uma tensão média de 15 a 20 kV, trabalhados então, utilizados em torres de transmissão aí de energia, né, torres e linhas aéreas. Com relação então aos compostos de plásticos de engenharia, a gente tem então a Acroplastic, que é uma associada nossa que nos mandou as informações. Com relação a tendências, né, a gente está utilizando mais plásticos nas indústrias de construção civil, automotiva e eletroeletrônica. A gente tem que atender regulações para reduzir as emissões de carbono, então são a questão do carbon footprint, e aí a gente tem que adotar, então, para reduzir as emissões de carbono, tem que ser adotados mais plásticos em substituição a metais e vidros, né? Isso principalmente para atender os mercados automotivos, em questão de automóveis autônomos e elétricos, e também uma outra tendência são os compostos sustentáveis, trabalhando então a bioeconomia. Na Acroplastic, eles trabalham isso utilizando as siglas ICF, que seriam compostos com fibra de carbono, que a gente vai ver daqui a pouquinho, o Light, que seriam as blendas poliméricas, e o BioFed, que seriam biopolímeros e compostos. Com relação à pegada de carbono dos polímeros, a gente vê nesse gráfico que as poliamidas, né, 6 e 66, são as que têm a maior pegada, né?
em detrimento aos outros plásticos que vão reduzindo, então, a pegada de carbono, né? Então, as olefinas, né? O polietileno e o polipropileno são os que têm menor pegada de carbono, né? Então, por isso que a gente tem as blendas que a Acroplastic se faz uso, de poliamida 66 com polipropileno, né? E aí eu estou utilizando também a fibra de vidro. Então, o que esse gráfico me diz? Que com 1 quilo, né, 1 quilo de poliamida 66 com 30% de fibra de vidro, e se eu utilizar uma blenda, né, 1 quilo dessa blenda com o polipropileno, eu consigo obter mais peças, né? Porque eu ganho em menor densidade, eu tenho maior, posso fabricar mais peças quando eu tenho uma blenda. O mesmo acontece com a fibra de carbono, né? Eu também, com o mesmo 1 quilo, eu consigo fabricar mais peças quando eu utilizo a fibra de carbono. Então, eu estou reduzindo o peso. Outra solução para reduzir o peso são as tecnologias de processamento, né? Então, eu crio espaços ocos, mas eles são funcionais, e aí eu consigo reduzir peso, reduzir contração, deformações. Então, essa técnica é utilizada, por exemplo, nas indústrias, né, na automotiva, para fabricar puxadores, pedais, perfis, né? E tudo isso é por injeção. Outra tecnologia que é com a injeção de gás ou injeção de água, que eu também consigo um espaço vazio, reduzindo o peso desses produtos, mas ainda assim com muita resistência, né? Com relação aos biopolímeros, a gente tem a marca registrada Acromid, né, da Acroplastic, e aí tem o logo deles que é Biofeed, o Biofed, que aí a gente tem o biopolietileno, que seria o polietileno proveniente da cana-de-açúcar, né, a fonte dele é uma fonte renovável, o mesmo com o Biopet, né, para a fabricação do monoetileno glicol ou do ácido, né, também com fontes renováveis. O M-Vera, que seriam blendas que ele utiliza, que a Acroplastic usa o PLA, que seria um biodegradável, o PHA, e a quitosana. E também outros tipos de materiais biodegradáveis, mas aí já de fontes fósseis, né? Que seria o PCl, o PBAT, o PBS. Alguns exemplos de aplicação, né, dos biopolímeros, né? Então a gente pode ver os biopolímeros em master batches, as cores desses biopolímeros, algumas aplicações e compostos de poliamida também baseados em biopolímeros. A Acroplástica, ela está já com certificações internacionais, essas certificações abordam o balanço de massa. Então, tem o ISCC Plus, que é uma certificação também que visa a questão do carbono, né, certificação de carbono, certificação de resíduos para matérias-primas também renováveis e combustíveis reciclados, né? A REDCert ao quadrado, aí, que também é um órgão certificador europeu para biomassa e biocombustíveis, né? Então, para receber esses certificados, toda a cadeia de suprimento deve estar certificada, né? Para que a gente possa rastrear a matéria-prima, né? Então, um produto certificado só pode ser vendido a um cliente certificado, né? Certificações internacionais, então, ainda falando sobre isso, a Acroplastic, com seus compostos de engenharia, né, de plásticos de engenharia, as suas subsidiárias Biofeed, que é a biopolímeros e compostos, a F-Colors, a questão dos master batches, elas vão receber, então, essas certificações, comprovando que elas têm a redução de consumo de fontes fósseis, né, ou de produtos à base de fontes fósseis, que elas utilizam matérias-primas sustentáveis, comprovação de código de conduta, né, aí conforme essas certificações, e a rastreabilidade da matéria-prima certificada em toda a sua cadeia de suprimentos. Como tendências também, a gente tem a questão dos veículos elétricos, né, e transportes urbanos. Então, eu preciso ter esses compostos anti-chama. Então, eu tenho o Acromid e o Acroloi, que são tecnologias de retardância à chama livre de oxigênio, de halogênios e fósforo vermelho. Então, também para aplicações em componentes eletrônicos, né, em transportes públicos e estruturas de baterias para veículos elétricos.
Há uma alta tecnologia também em compostos eletricamente neutros. Então, eu tenho compostos especiais de poliamidas, né, eletricamente neutros, que aí eles evitam a eletrocorrosão, quando esses componentes estão sujeitos a elevadas temperaturas e variações de umidade, né? Então, esses compostos, eles são melhores, claro, do que os compostos fabricados com componentes convencionais. Outra seria com relação à resistência térmica, então eu tenho o Acromid XTC, que aí são usados com temperatura contínua de até 230 graus. Redução de peso, então, eu tenho o Acroloi e a Acromid, que também são, por exemplo, para aplicações automotivas com redução expressiva de peso, né? E aí eu tenho maior eficiência e economia de combustível. Se eu economizo combustível, eu reduzo a emissão de gases de efeito estufa. Nanotecnologia, né, a gente também tem os compostos, né, trabalhados aí com a nanotecnologia. Claro que isso vocês vão ter um módulo, não sei se já tiveram ou vão ter um módulo só falando de nanotecnologia, né, então só dando uma pincelada para vocês. A gente tem vários segmentos, né, sendo estudados com a utilização da nanotecnologia, automotivo, eletroeletrônico, alimentício, têxtil e muitos outros. A gente tem grande potencial, né, a nanotecnologia traz um grande potencial para melhorar propriedades de desempenho dos materiais. Os materiais comumente utilizados são a nanoargilas, as nanopartículas de carbono, os nanotubos, aí entram, então, os grafenos, né, metais de óxido em escalas nanométricas, os nanocompósitos, as nanoceluloses, os nanocristais de amido, quitina, quitosana e vários outros materiais inorgânicos aí. Quando a gente aplica nanotecnologia em embalagens plásticas, né, a gente melhora as propriedades de barreira a gases, de barreira a aromas, vapor d'água e luz, melhora propriedades mecânicas, aumenta a estabilidade térmica dos termoplásticos, melhora a adesão e modificação de superfícies, né, garantindo aí a questão antiaderente, a incorporação de componentes ativos, principalmente os antimicrobianos, né, e os absorvedores de oxigênio, para que a gente possa ganhar em tempo de vida de prateleira dos alimentos, por exemplo. O grafeno, né, vocês vão ter uma aula com isso, já não tiveram, então são os nanomateriais de carbono, né, e aí eles são, o grafeno tem propriedades muito boas, né, impressionantes, né, 200 vezes mais resistente que o aço, e ainda assim é flexível, mais leve que o ar, 1 milhão de vezes mais fino que um fio de cabelo, é transparente, conduz 100 vezes mais energia que o cobre, melhora a resistência mecânica dos plásticos, condutividade elétrica, térmica, impermeabilidade a gás, então uma infinidade aí de desenvolvimentos está sendo feita, né, no mundo todo, né. Então, o que a gente tem já de produtos desenvolvidos, né? Solados de tênis de corrida, tacos de golfe, de beisebol, bicicletas, raquetes de tênis, flechas para o esporte de arco e flecha, compostos estruturais que são usados em cascos de iates e lanchas, turbinas para energia eólica, linha de combustível para automóveis, coletes à prova de bala, sistemas de purificação de água. Então, o céu é o limite para a nanotecnologia. Então, como conclusões, né, a gente tem que os compostos termoplásticos, eles são soluções, isso é premissa, né, sem a necessidade do desenvolvimento de novos polímeros, ou seja, melhorando as propriedades dos polímeros já existentes, a gente tem uma infinidade de soluções para diversas aplicações. Eles substituem, né, os compostos substituem outros materiais, ganhando em performance, reduzindo o peso, né, porque a gente está falando de um material com uma densidade muito inferior a outros materiais. Quando a gente reduz peso, a gente reduz a emissão de gases de efeito estufa. É uma infinidade, né, de possibilidades para os compostos plásticos, e a gente não pode deixar de colocar os compostos termoplásticos dentro da sustentabilidade, né, quando a gente utiliza, então, os biopolímeros, né, e a utilização dos materiais reciclados nos compostos termoplásticos também é uma realidade, tá? Era isso que eu tinha para trazer para vocês, estou à disposição, obrigada novamente. Simone, temos umas perguntas. Em primeiro lugar, muito boa apresentação, completa com dados de mercado.
com as estratégias e ações da Abiplast, cobrindo bastante aí a nossa indústria plástica, e uma ótima apresentação também de alguns compostos aí dos novos desenvolvimentos. Então, muito obrigada. Então, vamos às perguntas, né? Vamos lá. Quais as ações da Abiplast em relação aos compostos sustentáveis biopolímeros? Então, a gente tem trabalhado todos os eixos, né, de sustentabilidade. E a gente tem trazido muito essa questão dos biopolímeros, né? Um problema para nós, assim, um problema, na verdade, uma coisa que não está totalmente desenvolvida com relação aos biodegradáveis, né? A gente precisa, sim, trazer os biodegradáveis para essa discussão, mas eles precisam fechar o ciclo. Então, enquanto a gente não tiver todo esse ciclo fechado dos biodegradáveis, quando eu falo ciclo fechado, a separação. Eu estou falando de embalagens, tá? Que para nós é o tema também bastante importante. Enquanto a gente tiver, né, os biodegradáveis podendo ser utilizados, mas a gente não tiver a separação desses produtos adequada e que eles sejam realmente destinados corretamente, a gente vai ter um problema, né? Então, a gente precisa que esses materiais sejam classificados como devem ser e encaminhados de maneira apropriada, né? Mas a gente trabalha, por exemplo, essas questões de bio, né, dentro da rede também, né, pela circularidade do plástico, que a gente tem discutido bastante essa questão internamente. Ok. Você mencionou uma maior viabilidade dos materiais reciclados. A que se refere? Da gente fazer com que haja maior quantidade de materiais reciclados, né, e que eles sim sejam aplicados, sejam reintroduzidos no ciclo produtivo, né? A gente ainda tem pouca disponibilidade de matéria-prima nos recicladores, né? E assim a gente tem ociosidade dessa indústria, né? Elas ainda ficam, a gente tem um grau de ociosidade muito elevado ainda por falta de matéria-prima. E aí a gente precisa que, quando eles tenham esse material reciclado, que ele seja realmente introduzido no ciclo produtivo, ou seja, que realmente produtos plásticos com material reciclado sejam aceitos, né, pelas empresas que demandam os produtos, né? A gente ainda tem muito preconceito com relação aos materiais reciclados. Tá. Qual a última pergunta, para a gente não ultrapassar mais ainda o tempo? Qual a ação direta da Abiplast no desenvolvimento de produtos com matérias-primas recicladas? Então, a gente tem trabalhado isso, né? Isso é premissa da Abiplast, né? A gente trabalha isso como a sustentabilidade, né? A gente tem uma câmara, né, dos recicladores na Abiplast, e é de interesse total deles trabalhar essa questão dos materiais reciclados, né? Que eles realmente retornem ao ciclo produtivo com qualidade e quantidade razoável, para que a gente não tenha problemas também com desabastecimento desse material na indústria, né? Então, muito obrigada, Simone. Ótimo te conhecer. Falávamos só por telefone, né? E conhecer online, mas a próxima, se Deus quiser, a gente se conhece pessoalmente. Então, muito obrigada, você e a Abiplast, por mais esse apoio. Eu que agradeço, a gente está à disposição sempre. Muito obrigada. Um abraço. Abraço.